Às vezes nós estamos andando na vida, nós queremos chegar a algum lugar, mas a gente não entende que existem algumas coisas que podem nos impedir de chegar ao destino final. Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 coisas que podem atrasar a sua colheita. 3 coisas que podem atrasar a sua vitória ou pode atrasar a sua caminhada. A primeira coisa que eu quero falar é extremamente importante, que você precisa entender, que às vezes nós estamos ansiosos para chegar em algum lugar, para que algo aconteça na nossa vida, estamos ansiosos para cumprir um objetivo, para chegar a algum lugar da nossa caminhada, mas precisamos entender que existem às vezes situações e circunstâncias que nos impedem de chegar a esse lugar. E precisamos ter um entendimento bem claro nas Escrituras de como lidar com isso. Então eu queria falar sobre 3 coisas que podem atrasar a sua colheita. A primeira coisa que pode atrasar a sua colheita é o próprio Deus. Deus pode estar talvez esse ainda não é o tempo correto, não é o tempo ideal. Então você precisa entender que Deus pode atrasar o tempo da sua colheita. Há um texto nas Escrituras que eu quero ler para você que fala sobre isso. A Bíblia fala o seguinte, que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo esteve em uma reunião naquele lugar. Você está vendo aqui nesse texto de Atos que Paulo foi impedido por Jesus Cristo de chegar naquele lugar onde ele queria pregar a palavra de Deus, onde ele estava se deslocando para levar a palavra. Então aqui está um exemplo de que às vezes o próprio Deus, o Espírito Santo está agindo na nossa vida, está às vezes operando porque ainda não é o tempo da gente fazer certas coisas. Não significa que o que Paulo estava querendo fazer era errado, não. Paulo na verdade estava levando a palavra de Deus, estava levando uma palavra de esperança, uma palavra de fé e de salvação para as pessoas. Mas o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus impediu Paulo de ir naquele lugar naquele momento. Talvez porque não fosse o momento, talvez porque Deus tinha um outro plano para uma outra época. Então este é um exemplo de que Deus pode impedir ou retardar a nossa colheita. Pode ser a ação do próprio Deus. E às vezes, a gente por não entender, podemos estar às vezes murmurando, reclamando ou perdendo a nossa bênção. Agora tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, que o atraso e o retardo não significa que algo foi negado. Então às vezes Deus pode retardar, Deus pode adiar, mas significa que Ele não te disse não. Significa que Deus está trabalhando na sua vida para o seu melhor. E você precisa entender esse processo de Deus na sua vida. Então esse é o primeiro exemplo de algo que pode atrasar a sua colheita. É quando o próprio Deus pode atrasar a sua colheita. O segundo exemplo, que acontece também nas Escrituras, de algo que pode atrasar a nossa colheita, está na Bíblia escrito, é o próprio Satanás. Satanás pode atrasar a colheita de uma pessoa. Há um texto aqui nas Escrituras que diz o seguinte, Paulo queria visitar os irmãos de Tessalônica, está escrito em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18, Paulo diz, nós quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas 2 vezes, Satanás, porém, nos impediu. Olha aqui um exemplo de um homem cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, que queria visitar os irmãos de uma certa região, de uma certa igreja, os nossos irmãos lá em Tessalonicenses, de Tessalônica, mas o próprio Paulo escreveu que Satanás o impediu não só uma vez, mas 2 vezes de que ele fosse àquele lugar. Então, às vezes, você pode estar tendo uma colheita na tua vida que está sendo retardada. Você precisa orar e pedir a Deus esse discernimento. Pode ser que o próprio Deus está falando para você que ainda não é a hora, ainda não é o momento.
mas existem situações que nós entendemos que são oposições espirituais. Mesmo Satanás se levantando contra, mesmo Satanás tentando impedi-lo de avançar, mesmo Satanás tentando fazer você se desanimar da colheita que Deus tem para a sua vida, eu quero dizer para você, não desista, porque Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a sua casa, Deus tem um propósito para a sua família. O diabo pode se levantar, Satanás pode tentar impedir, mas o que Deus tem para você, a promessa que Ele tem para você e para a sua casa, irá se cumprir no tempo de Deus. Porque o inimigo não pode agir nas nossas vidas além daquilo que Deus permite, além daquilo que Deus tem o controle total das nossas vidas e de toda a situação. Então, às vezes, Deus pode estar atrasando a sua colheita. Às vezes pode ser o inimigo que está atrasando a sua colheita. Mas eu quero te mostrar também aqui nas Escrituras o terceiro exemplo ou a terceira coisa que pode atrasar a sua colheita. Essa é muito interessante. A terceira coisa que pode atrasar a sua colheita é você mesmo. Às vezes, quando não é Deus ou não é Satanás, às vezes somos nós mesmos que atrasamos a nossa colheita. E há um texto muito interessante na Bíblia, no Antigo Testamento, lá no profeta Ageu, ele escreveu assim no capítulo 1. O profeta Ageu deixou escrito para nós o seguinte: vejam onde os seus caminhos o levaram. Está em Ageu capítulo 1. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Aqui está um texto, uma passagem poderosa, que eu quero convidar você a meditar, que muitas vezes os nossos caminhos, as nossas escolhas estão nos levando a viver uma vida que está nos atrasando, está nos levando a viver uma vida onde nós estamos trabalhando para juntar e para colocar dentro de um saco furado. Tudo que você passa semanas, meses e até o ano trabalhando ou ajuntando, sem a bênção de Deus, é como se estivesse colocando em um saquetel furado. Tudo aquilo se perde, tudo aquilo vai embora. Então a gente compra roupas e se veste, mas não consegue se aquecer. Nós compramos coisas e vamos atrás de coisas que não estão nos satisfazendo, porque as nossas próprias escolhas estão nos distanciando de Deus. Nós próprios escolhemos caminhos que estão nos impedindo de receber a nossa colheita, de receber as nossas bênçãos, de receber a nossa porção, de receber a nossa herança. Se você tem feito escolhas na sua vida que estão impedindo você de receber a sua herança, se você tem buscado caminhos, porventura, que somente são caminhos egoístas para satisfazer seus próprios desejos, satisfazer seus próprios anseios pessoais, sem pensar no próximo, sem pensar nos seus familiares, se o que você está fazendo está sendo algo justo, se o que você está fazendo está sendo algo honesto, está sendo algo verdadeiro, ou se você está tendo que passar por cima de pessoas, você está tendo que ferir pessoas para chegar ao seu objetivo. Tudo isso são exemplos de coisas que podem estar impedindo você de receber a sua colheita, de ter acesso à bênção de Deus na sua vida. Porque você não pensa nas pessoas, mas apenas em você. São projetos, pensamentos e ações egoístas. E muitas pessoas estão seguindo nesse caminho e atrasando assim a sua bênção e a sua colheita. Há um texto na Bíblia também, que está na carta que Paulo escreveu a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E com isso, tem muitas pessoas que estão invertendo o papel e a ordem das coisas. Tem pessoas que elas amam ao dinheiro e estão usando as pessoas para ganhar dinheiro e chegarem aos seus objetivos. Então elas amam o dinheiro e usam pessoas. Enquanto que o correto é você precisa aprender a amar as pessoas
e usar o dinheiro sabiamente para que seja uma bênção para você, para a sua família e para as pessoas à sua volta. Então, que você possa analisar com muito cuidado essas 3 coisas que podem impedir a sua colheita, impedir você de estar recebendo a sua colheita. Primeiro, o próprio Deus pode estar impedindo você, pode estar dizendo não é o tempo. E se esse seja o seu caso, que você possa agradecer a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o tempo melhor de te abençoar e que você possa guardar a paz no seu coração para que essa colheita chegue no seu tempo na hora certa. Tenha muito cuidado para não reclamar, para não murmurar e assim perder a sua bênção, perder o tempo da sua colheita. Observe também se talvez não seja o inimigo para você não murmurar também, não reclamar, mas que você possa estar orando, para que você possa estar na autoridade do nome de Jesus, repreendendo todo o mal na sua casa, na sua vida, na sua família, orando, se consagrando, jejuando, lendo a sua Bíblia, que o Espírito Santo certamente vai te dar uma estratégia de como vencer essa barreira do inimigo que está impedindo você de receber a sua colheita. Porém, quero te convidar a se concentrar muito mais nessa última parte, que é quando nós mesmos estamos impedindo a nossa colheita, por conta dos nossos caminhos que são maus, por conta das nossas orações, que são orações egoístas, somente pensando em nós mesmos, enquanto você precisa compreender que o sol, quando nasce todos os dias, o sol nasce para brilhar e para iluminar a vida de todas as demais pessoas. O sol não brilha para si mesmo. A luz das estrelas não é para si mesmo, ela brilha para a noite. A lua brilha para a noite. A árvore que dá fruto, aqueles frutos servem para alimentar a vida de alguém. Então quero dizer que com o seu dom, com o seu talento, com aquilo que você produz, isso é para alimentar a vida de alguém. Os seus dons e talentos servem para abençoar outras pessoas, enquanto que o dom das outras pessoas servem para abençoar e alimentar você. Então, medite nessa passagem que nós lemos em Ageu, livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento, capítulo 1, que as suas escolhas e os seus está levando a lugar nenhum, é um caminho que para você e para o homem parece ser direito, mas é um caminho que no final dele é um caminho que leva à morte e à destruição. Então, com muito cuidado, com muita sinceridade diante de Deus e com muito temor diante de Deus, faça essa reflexão pessoal, ore a Deus, Senhor, o que é que porventura pode estar impedindo o tempo da minha bênção, o tempo da minha colheita? Será que ainda não é o tempo do Senhor para a minha vida? Será que você percebe que tem sido uma ação maligna impedindo você de avançar? Ou é você mesmo que tem sido o maior causador e o maior agente que está impedindo você mesmo de receber as bênçãos de Deus na sua vida? Então guarde com carinho essa meditação, que você possa aproveitar o dia de hoje para fazer essa oração e receber essa bênção de Deus na sua vida, através da revelação dessa palavra ministrada ao seu coração no dia de hoje. Não se esqueça também de já começar compartilhando e enviando essa mensagem para alguém que você ama, que você sabe que vai precisar ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever no nosso canal na Igreja Gera Vida, envia para amigos e familiares para que esse amigo, seu familiar, também possa estar recebendo essa mensagem diariamente na sua casa, diariamente na sua vida. Nós estamos nessa nova etapa da Igreja Gera Vida, postando todos os dias um vídeo novo para você no canal. Não deixe de se inscrever e de compartilhar, pois certamente você estará fazendo a sua parte, compartilhando bênçãos, compartilhando palavras de vida, semeando na vida de outras pessoas. Nem precisa você se deslocar, pegar o seu carro, apenas com um clique de um botão na sua casa, aí onde você está, você pode estar evangelizando alguém, enviando essa mensagem para alguém que você ama. 3 coisas, como eu falei, que pode estar atrasando a sua colheita. Mas eu quero agora orar em nome de Jesus para que a colheita de Deus chegue na sua vida, para que você possa chegar ao lugar do seu destino, da bênção que Deus tem para você, do cumprimento das promessas e de bênçãos que Ele tem para você colher na sua vida e para a sua família. Posso orar por você para a gente encerrar? Pai, em nome de Jesus, visita essa pessoa agora
e revela ao coração dela o que é que pode estar impedindo a colheita dela. Pai, se essa pessoa tem tido ações que não estão agradando ao Senhor, que o Senhor possa revelar e mostrar e fazer com que essa pessoa se arrependa das suas ações, que essa pessoa, Pai, se volte para o Senhor, para a Tua palavra, que essa pessoa possa ouvir a Tua voz claramente agora, aonde quer que ela esteja, ouvindo a minha voz e ouvindo essa oração, que essa pessoa receba uma revelação e uma iluminação dos céus no coração dela, para que essa palavra possa chegar ao coração dessa pessoa, para que essa palavra possa iluminar aquilo que está oculto, para que seja destravado tudo aquilo que está atrasando a colheita na vida dessa pessoa. Eu oro que haja chuva de bênçãos na tua casa, na sua vida e na sua família, e que chegue o tempo da colheita de Deus para você e para os seus familiares. Que Deus abençoe vocês grandemente e mais uma vez obrigado por nos acompanhar, obrigado pela sua atenção e amanhã estamos de volta com um novo vídeo aqui no canal. Deus te abençoe grandemente e até amanhã.